Na aula de hoje, laboratório de número 8, nós vamos fazer a medição de potência ativa usando aí o método de 2 e 3 vatímetros, como que a gente viu lá na nossa teoria. O objetivo é apresentar diferentes formas de realizar medições de potência ativa utilizando vatímetros analógicos e digitais, tá? Nós vamos fazer aí uma conexão do Saga 3000. Nós vamos usar o Saga 3000 como uma referência para medir para a gente aí a potência ativa por fase e trifásica, tá? A gente vai estar sempre comparando aí com o analógico. Nós não vamos usar a TC dele porque a corrente aqui que vai passar pelo circuito é pequena, né? De no máximo aí 2 amperes, 2,5, e ele suporta essa corrente sem usar um transformador de corrente, tá? Nós vamos dividir a aula em duas partes, mas dependendo da configuração do circuito, a gente vai estar aproveitando para não ter que remontar, tá certo? A primeira parte, vamos fazer a conexão do vatímetro em circuito trifásico sem neutro, ok? O item A vai ser como? Carga em Y equilibrada com nó comum acessível, então eu tenho uma carga em Y, eu não tenho circuito de neutro, mas eu tenho um ponto comum acessível. Então a gente vai montar o circuito conforme a figura 2, utilizando então 3 lâmpadas de 500 watts, tá? Realizar a medição de potência trifásica e comparar com a medição do Saga. Realizar novamente a medição utilizando então o vatímetro digital. Então vamos fazer aqui a anotação do Saga 3000, do analógico e do vatímetro digital, calculando então aí a potência trifásica. Pega na primeira fase, né, e multiplica por 3 para achar as demais. No item B, a gente vai ter o que? A carga em Y ou em delta equilibrada, sem nó comum acessível. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um neutro artificial. Como que eu posso criar esse neutro artificial? Eu vou pegar a resistência do meu vatímetro, da minha bobina de tensão, eu vou medir ela e vou tentar aí igualar mais 3 resistências ou 2, né? Se eu posso já estar utilizando a própria resistência do vatímetro como resistência e fazer aí um neutro artificial para poder fazer a medição como se fosse fase e neutro e multiplicar por 3 para poder medir então aí o trifásico. E eu vou estar sempre comparando então aí com o Saga 3000 e sempre que possível utilizando o vatímetro digital também. No item C, nós vamos utilizar cargas equilibradas ou não, tensão simétrica ou não. Esse é o método dos 3 vatímetros. Então, quando eu tenho uma carga que não é equilibrada e um sistema também que não é equilibrado, eu preciso usar o método dos 3 vatímetros, onde a potência total é a soma das 3 leituras, né? E aqui a gente vai usar como um ponto O, um ponto aí que a gente interligou todos os vatímetros, e depois a gente vai fazer um teste também colocando ele no neutro ou no ponto central, tá? Isso a gente pode fazer ao longo da aula de laboratório. E novamente vamos anotar aqui para a carga equilibrada, e aí depois a gente desequilibra a carga e a gente vê o que acontece, vê se manteve a medição de potência. No item D, nós vamos fazer com carga equilibrada ou não, tensões simétricas ou não. Mesmo caso do anterior, só que agora utilizando 2 vatímetros. Eu não importo com a carga, não importo com os níveis de tensão, mas a gente vai fazer utilizando aí 2 vatímetros, só que eu não posso ter neutro. Lembra que para esse caso eu não posso ter o neutro. E a potência total é a potência de P1 mais P2, e com P1 mais P2 eu também consigo calcular a potência reativa, a potência aparente e o fator de potência. Vamos anotar os valores para carga equilibrada e desequilibrada para os medidores. No item E, vamos usar a carga equilibrada, método dos 2 vatímetros. Para uma carga equilibrada, a gente vai fazer aí então o Q total, né, o S total, achar a tangente θ e o fator de potência. E aí a gente tem algumas configurações aqui, né, das equações anteriores. Se P2 for igual a P1, a carga é resistível, a gente vai ver isso lá no laboratório. E também aqui tem a análise se P2 for maior que P1, para esse desenho, a carga indutiva, se for menor, a carga capacitiva. Conexão de vatímetro em circuito trifásico com neutro. Então agora eu tenho um circuito trifásico, eu tenho um neutro e a gente vai usar aí os 3 vatímetros para fazer a medição. Basta pegar a potência de cada um e somar, e a gente vai estar comparando isso com o Saga também. E por último, a gente tem aqui um circuito de carga equilibrada e tensão simétrica, onde a gente vai usar só um vatímetro com um neutro, e aí multiplica por 3 a leitura e a gente tem então a potência trifásica. Tá ok? Então fica aí com os resultados do laboratório. Bom, pessoal, hoje é o nosso laboratório de número 8.
E eu tenho aqui um guia de laboratório que eu vou tentar seguir ele para poder ficar mais fácil aí a explicação do conteúdo, tá? Eu vou fazer o guia como se fosse vocês aqui em sala de aula. E o guia número 8 é sobre medição de potência ativa, método de 2 ou 3 watímetros, tá? Só que antes de começar a mexer no guia, eu preciso mostrar para vocês então aqui o watímetro que nós vamos utilizar. Eu já mostrei algumas fotos na aula da teoria, mas eu gostaria de fazer uma ligação aqui com uma carga, só para vocês entenderem como que funciona a ligação desse watímetro, tá? Bom, eu tenho aqui um medidor que eu vou estar usando ao longo da aula, vou deixar aqui de lado. Eu vou pegar aqui um cabo e vou fazer o seguinte. Eu vou ligar ele como se fosse fase e neutro na minha lâmpada, tá? Eu vou ligar a lâmpada só para vocês entenderem que eu estou aqui com a minha carga. Fase e neutro. E aí, quando eu energizar o circuito, minha lâmpada está ali, ligada, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o circuito e vou passar pelo amperímetro. Então, a fase A, que é o fio preto que está chegando na minha lâmpada, ele vai entrar, então, na minha bobina de corrente, a setinha de entrada, tá aqui, tá? Então, vem da fase A, passa pela minha bobina de corrente e vai para minha carga. Então, vou pegar aqui outro cabo, sai da minha bobina de corrente e fecho da minha carga. Se eu energizar o circuito agora, tá aí, funcionando, mas não tem medição nenhuma no watímetro, porque eu não liguei a bobina ainda de tensão, ok? Bom, a bobina de tensão, como que eu faço a ligação? Primeira coisa, a entrada fica no pino 3, lembra? Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4. A entrada fica no pino 3, que eu vou pegar o sinal de entrada, ou na derivação curta ou na derivação longa, né? Lembra, ou antes da bobina de corrente, ou depois da bobina de corrente. Então, aqui nesse caso, eu vou usar a derivação, qual? Vamos usar curta ou longa? Vamos analisar aqui antes de fazer a ligação. Eu tenho uma tensão de 127 volts, uma corrente de 1 ampere. Então, eu tenho uma corrente pequena comparada com a tensão, certo? Então, eu vou colocar o amperímetro, o voltímetro, desculpa, lá no início da bobina de corrente. Por quê? Porque como a corrente é pequena, passa pelo amperímetro, né? A corrente real e a tensão, eu estou pegando a tensão em cima da carga e também em cima da minha bobina de corrente. Então, eu liguei o primeiro ponto junto com o pino 1, ok? E o segundo ponto, eu vou pegar onde? Eu vou pegar o neutro. O neutro aqui que está vindo da rede é o meu fio verde. Então, vou pegar aqui em relação ao neutro. Então, estou pegando a tensão deste ponto até este ponto, que na realidade está ligado na entrada da bobina de corrente, tá? A escala aqui está em 120 volts. Por quê? Porque a medição em 120 é até 600 watts. E eu sei que essa lâmpada é de 500 watts em 220. Então, em 127 ela vai dar uma potência menor. Vamos energizar então, vamos ver o que acontece. Tá aí, o ponteiro está indicando então uma potência aproximada aqui de 200, 210, 220, 230 watts. Deixa eu pegar aqui a outra câmera. Tá aí 230 watts. Em relação, por ser analógico, a gente perde um pouco a precisão, então, aí na leitura, né? E aí nós vamos ter que estar sempre conferindo com o digital, só para a gente ter a comparação entre analógico e digital. Claro que no digital eu tenho ali resultados de casas depois da vírgula. Agora aqui eu vou ter que analisar os watts por divisão e chegar ao valor aí de potência, né? No caso aqui então ali, ó, 230, 231, um pouquinho, né? Vamos posicionar então a câmera aqui de volta. E vamos fazer a leitura agora com o watímetro digital. Então, eu tenho aqui um watímetro digital
E eu tenho as entradas de tensão aqui embaixo. E a entrada de corrente vai ser aonde? Vai ser aqui, tá? Então eu vou pegar a corrente que está chegando, que é essa aqui, ó. Passa pelo amperímetro, sai do amperímetro do vatímetro, vem para a carga. Vou pegar então essa corrente. E o sinal de tensão, vou pegar o mesmo que eu peguei no outro vatímetro. O fio vermelho é o primeiro ponto e o fio preto é o segundo ponto, tá? Feita a ligação do vatímetro digital, eu vou colocar então na escala de potência. E ele vai me indicar ali, ó, 239, 236, está oscilando um pouquinho, né? 238 watts. E ali no digital, no analógico, desculpa, ele está indicando um pouquinho maior que 230. Pode ser uma questão também de calibração aqui do zero. A gente não conferiu o zero, né? Se eu mudar a escala para 240, a medição aqui, ela vai cair pela metade. Então, se eu mudar aqui a escala para 240, ele está medindo ali 115 mais ou menos, então seria o dobro. Olha que como eu diminuí a escala, eu tenho agora um erro maior na medição, uma precisão menor. Isso foi o foco da aula passada, né? Então, eu sempre tento trabalhar com a escala mais próxima do que eu preciso, certo? Então, a partir de agora que a gente já conhece o nosso vatímetro, eu vou começar então a seguir aqui o nosso roteiro. Eu mostrei aí então uma carga monofásica, usamos uma lâmpada e agora a gente vai montar aqui usando o medidor Saga 3000. Vou pegar aqui a outra câmera, o Saga 3000, para usar ele como referência nas nossas medições, tá? Eu gostaria de gravar aqui a tela, eu tenho aqui o software. Eu gostaria de gravar a tela, mas eu tive aqui uma complicação com versão de 64 bits dos softwares, tanto do medidor quanto de gravar a tela, tá? Não consegui então fazer aí os dois funcionar no mesmo computador. Eu vou usar então a câmera para gravar a tela do notebook, infelizmente, e eu vou estar colocando isso aí na edição do vídeo, ok? Bom, eu vou desmontar essa parte aqui agora. E aí a gente volta então a montar o primeiro circuito, que é uma carga em Y. Então o que é o primeiro circuito? Primeiro vamos montar o medidor Saga, e depois do Saga a gente coloca então a primeira conexão aqui, que é uma carga em Y equilibrada com o nó comum acessível. Então vamos lá, vamos desligar o circuito. Eu vou tirar esse medidor aqui daqui. Bom, removi todos os cabos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou energizar esse medidor com as fases aqui em cima, porque eu já coloquei essas fases já próprias para poder colocar esse medidor, porque quando eu desligo o barramento, essa parte não é desligada e meu medidor continua funcionando, tá? Então eu já liguei aqui o neutro está ligado, e eu já liguei aqui a fase A. Vou ligar agora a fase B com o fio verde. E a fase C com o fio preto. Essa aqui é a parte onde eu pego o sinal de tensão, tá? Meu medidor. Eu vou usar ele só como referência para a gente comparar a medição do analógico com a do alicate e com um equipamento trifásico, tá? A leitura está sendo feita por esse cabo. Aqui embaixo eu tenho as bobinas de corrente. Corrente na fase A, corrente na fase B e corrente na fase C. Então vai sair da fase A, entrar na bobina de corrente, sair e ir para minha carga. Só que antes de ir para minha carga, eu vou colocar ele em série com o nosso vatímetro analógico. Então ele vai estar medindo potência tanto nesse cara quanto no analógico, ok? Então vamos fazer a ligação. O circuito está desligado. Eu vou pegar aqui a fase A e vou ligar aqui atrás. Vamos pegar aqui agora a fase B e vou ligar lá atrás. Não estou cuidando de cor de fio, tá? A fase C e vamos ligar na fase C lá atrás.
Tá lá, tudo ligado, fase A, fase B, fase C, o sinal chega aqui então, daqui agora eu vou para o meu vatímetro, então vamos lá. Antes de colocar meus vatímetros, vamos fazer a ligação da nossa carga. O que o roteiro fala? Bom, o roteiro pede uma carga em Y equilibrada, então vamos pegar aqui nossas 3 lâmpadas, carga resistiva por enquanto, tá? Eu quero medir potência ativa e vou criar um ponto comum entre elas, que é nosso Y. Então, vou pegar um ponto de cada uma e vou interligar. Ok? Então, montei aqui o nosso Y. Daí. Bom, feita a ligação da carga, então, o que eu tenho que ver agora? Eu vou usar só um vatímetro na fase A em relação ao neutro. Então, a carga vai ser trifásica, equilibrada, só que eu vou utilizar apenas um vatímetro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar a fase B e a fase C já direto na minha carga. Então a fase B está aqui, ó, a lâmpada do meio. A fase C vai ser aqui a minha última lâmpada. E a fase A, professor? A fase A nós vamos passar pelo vatímetro. Vamos tirar esse vatímetro daqui e vamos deixar só um vatímetro. Então, vou pegar agora o sinal que sai da fase A, do Saga, e vou colocar ele na entrada da bobina de corrente. Sai da bobina de corrente do Saga e vai aonde? E vai na minha lâmpada. Pronto, do jeito que está aqui agora, meu circuito já funciona, só que meu vatímetro ainda não, porque eu preciso ligar a bobina de tensão. Então, vou pegar um cabo mais curto, eu vou pegar a bobina de tensão e vou ligar aqui na entrada da bobina de corrente. Vou pegar o outro cabo e vou ligar a bobina de tensão aonde? De acordo com o meu desenho, eu vou ligar no neutro. Quem é o neutro? Meu ponto comum. Mas se você olhar aqui no meu circuito, tá aí, ó, ligado no ponto comum. Eu não tenho neutro, né? É carga trifásica sem neutro. Ok? Então eu tenho um ponto comum acessível. Isso que a gente vai verificar agora a medição. Então vamos energizar o circuito e vamos ver o que acontece agora. Energizou. O que deu aqui agora? O vatímetro está marcando a potência aí, então de 225 watts. E o que o meu medidor aqui está mostrando? Vamos ver. Potência 200 e... como aqui ele está em quilowatts, ele está dando 0,22. Então, 220 quilowatts. Vamos ver se na tela... lá na tela está melhor. Na tela está mostrando 226 na fase A. Tá? E aqui mostrou praticamente 225 na fase A. Então, tá ok, né? Nosso vatímetro está medindo a potência que deveria. E olha que eu não tenho neutro, mas eu coloquei no ponto comum, que foi pedido aqui para o nosso roteiro. Vamos pegar uma caneta para anotar esses dados. Vamos anotar a monofásica, depois a trifásica é só praticamente calcular por 3, né? Quanto que deu para o monofásico aqui? Vamos anotar aqui monofásico. Monofásico. O Saga está marcando para mim ali na fase A 229 agora. 229 watts. O analógico está dando aqui praticamente 229, subiu também, ó. Por quê? Porque a lâmpada está esquentando e está alterando ali a resistência. Vai dar aqui 229 também, de acordo aqui com a minha análise, olhando para o equipamento analógico. Vamos pegar o vatímetro digital e vamos ver o que vai dar. Vou pegar aqui a corrente da fase A, que é essa aqui. Vou pegar ela por aqui, ó. Tem sentido, tá? Tem um mais aqui. Então a corrente tem que entrar por aqui. E eu vou pegar a tensão na primeira bobina e na saída da bobina. A escala de potência. E a gente tem uma potência aí de 235, 234, 232, 233. 233 watts. Se eu multiplicar por 3, tudo isso aqui, eu tenho então aí a potência trifásica, que vai dar próximo de quê?
686 watts, segundo aí o nosso medidor Saga, tá? Fazendo a continha aqui na calculadora, eu vou ter então ali 229 vezes 3, eu tenho uma potência de 687 no analógico, né? Se eu multiplicar por 3 para achar o correspondente trifásico, e 233 vezes 3, eu vou ter aqui 699 watts, tá? Então, se eu tenho uma carga aqui equilibrada com nó comum acessível, e eu posso então usar um watímetro e achar aí a potência trifásica correspondente. O Saga, ele está pegando a potência real de cada fase, tá? Ele não é equivalente. E se você olhar aqui na tela do equipamento, você vai ver aqui que ele está medindo 683 watts real para cada fase, a soma de cada fase. Aqui não. Aqui a gente está multiplicando a potência de um watímetro por 3, considerando que a minha tensão é equilibrada e que minha carga também é equilibrada, porque aqui eu tenho 3 lâmpadas idênticas, tá? Bom, e agora? Qual que é o próximo passo? Vamos ver o que foi pedido aqui. Bom, o primeiro exercício, item C, ele pede uma carga agora para montar, né? Uma carga equilibrada ou não, tensão simétrica ou não, método dos 3 watímetros. Vamos ligar os 3 watímetros e vamos ligar todo mundo num ponto O, que é um ponto comum. Realizar a conexão dos watímetros conforme a figura, quando necessário utilizar uma quarta lâmpada para desequilibrar o circuito. Para provar aí que mesmo desequilibrado, ele mede o valor correto, tá? Esse sistema ele é independente de equilíbrio de corrente, da simetria da tensão e do ponto O. Então, o ponto O também independente. Vamos fazer a montagem e aí a gente vai anotar então os valores para carga equilibrada e para carga desequilibrada. Então, eu vou tirar aqui meu watímetro digital. Vamos tirar fora. Eu já tenho o meu primeiro watímetro ligado. Eu não vou tirar ele, a única coisa que eu vou tirar aqui é o ponto O, né? Que é essa tensão aqui, ó, a saída, que é o pino 4, a saída do nosso watímetro, ele vai ser ligado junto com todos os watímetros. Então eu vou deixar ele sem fio aqui, tá? Porque o pino de entrada, que é o pino 3, ele vai ligado no pino 1. Então o pino 3 está ligado no pino 1. Vou chamar isso aqui então de pino 1, aqui de pino 2, aqui de pino 3, aqui de pino 4, tá? Igual a gente viu lá na aula de teoria. Então o primeiro watímetro já está ligado. O segundo watímetro, vamos lá. Vamos pegar o segundo watímetro e o terceiro watímetro. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o circuito que está vindo para a fase B e ele vai entrar, está vindo lá do circuito do nosso medidor Saga, está aqui, ó, fase B, saída da fase B do Saga, vai entrar no watímetro e do watímetro vai lá para a lâmpada, para a fase B. Vou tirar a fase C daqui e vou colocar ela na entrada do watímetro da fase C. Agora eu tenho que continuar a corrente, então vou pegar aqui um fio, vai fazer a ligação aqui da fase B até aqui a lâmpada, ponto B, e eu vou fazer agora a ligação da fase C. Então vai sair aqui do watímetro 3 e ele vai ligar lá no ponto C. Pronto. Meu circuito já está funcionando, agora eu preciso ligar as bobinas de tensão. Eu vou pegar todo mundo e ligar no ponto 1, pino 3 no pino 1, de todos os watímetros. Então vamos lá. Pino 3 do watímetro, que é a entrada da bobina de tensão, vai ligado na entrada da bobina de corrente. Watímetro 2 foi ligado e watímetro 3 também foi ligado. Tá? Aqui, ó. O que eu vou fazer agora de acordo com o meu roteiro? Eu vou criar um ponto O. Eu vou interligar todas as saídas dos meus watímetros. Então, vamos vir aqui, vamos pegar essa saída, vai interligar junto com essa. E essa vai interligar junto com essa. Olha que elas não ligaram em lugar nenhum do circuito. Simplesmente interligou todos os pontos 4, cada um em si mesmo, tá vendo? É a mesma coisa que eu tivesse saindo um fio daqui agora e ficasse solto. Seria meu ponto O. Ok? Então analise aí, ó.
saída do pino 4, entrou no pino 4 do outro vatímetro, que entrou no pino 4 do terceiro vatímetro. Então tá aí, ó, pino 4, ligou no pino 4 e ligou no outro pino 4. Certo? Então eu criei aqui um ponto O e vamos ver o que acontece. Depois, por curiosidade, a gente liga o neutro da rede, ou o neutro aqui da nossa carga, puxa aqui no ponto O e vamos anotar a diferença aí dos resultados. Vamos energizar então o circuito e vamos ver o que a gente tem aqui, ó. No Saga, ele está falando que eu tenho a potência de 220, 220, 230, total 680. Na fase A, eu tenho aqui 210, um pouquinho ou mais, 212. Aqui eu tenho 233, 235. E aqui eu tenho 239. Tá? Então, a gente for somar tudo isso aí, vamos somar aqui para pegar o trifásico. Vamos falar 215 mais 233 mais 239. Isso deu igual a 687. Então, equilibrado, analógico, 687 watts. Já no Saga, deu 686, 687 oscilando. 686 watts. E no digital eu teria que pegar um por um, né? Aí dá trabalho demais, hein, professor? Vamos lá, vamos fazer uma vez só, depois não faço mais não. O que eu vou fazer? Pegar a entrada da corrente na fase A, tá aqui. Vamos pegar aqui a fase A. E eu preciso pegar a tensão de quem? Da fase A em relação ao ponto O. Ponto O está aqui. Vou pegar na fase A. Vamos pegar aqui o vatímetro. E vamos anotar os valores aqui, ó, do lado. 221, 223, 220. Mais quanto? Vamos trocar agora aqui de tensão. Vamos vir para a tensão da fase B. E vamos pegar a corrente da fase B. Olha que quando eu troquei a tensão, ó, a corrente já se perdeu. Por quê? Porque aquela tensão não é dessa corrente, é dessa aqui, ó. Quanto que deu agora? 238. 239, 239. Vamos pegar agora a corrente da fase C. Vou pegar a corrente da fase C e vou mudar a tensão para a fase C. Olha que eu não precisei mudar o ponto O, porque é comum para todo mundo. 249, 248, 242, 245. 245. Somando tudo isso aqui vai dar quanto? Vamos ver. 220 mais 239 mais 245, 704. Segundo meu medidor digital, deu 704 watts. Deu um pouquinho de diferença, né? Em relação aos outros. Lembrando que esse meu vatímetro, ele tem uma escala de 1500 amperes. Então, a precisão da medição da corrente não é tão boa. E isso deve estar afetando aí a potência real, porque a potência real, ela é pequena. Então, por isso que deve estar afetando, dando um valor maior. Ok? Vamos desequilibrar o circuito e vamos ver o que acontece? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma outra carga e vou ligar em paralelo aqui com uma das cargas. Vamos pegar aqui dois cabos. Vou pegar aqui uma segunda carga e vou ligar em paralelo com a fase C. E aí agora, vamos anotar os valores e ver se bateu? Antes vamos verificar aqui. No vatímetro 1 está dando 200, na fase A 225. Lá no Saga está dando 243 na fase A. Na fase B está dando 250 praticamente. Lá no Saga está dando 243. E aqui está dando 200, opa, aqui já foi para 300, né? Aqui está dando 300 e
50, 60, 370 praticamente. E lá no Saga, 357. Essa diferença que pode estar dando aqui é porque eu não tenho o neutro. Então vamos fazer a medição, vamos anotar os valores, depois a gente coloca o neutro e vê o que deu. Vamos somar aqui então as potências. O que eu tenho aqui então? Vamos lá de novo. 227. É isso que eu estou enxergando aqui, tá, pessoal? 227. Mais 249. Não está exatamente em cima do risquinho 250. 249 mais 369. 369. Tudo isso dá 845. 845, tá aí. Isso no analógico. Então, 845 watts. Lá no Saga, ele está falando que o valor trifásico é 843. 843 watts. Vocês viram que não bateu por fase, mas bateu o total, né? Por quê? Porque lá no Saga eu tenho um neutro ligado. O Saga está com o neutro. Esses caras, eles estão sem neutro. Então ele tem uma diferença entre eles, mas quando eu junto todo mundo, a potência confere, tá? Eu não vou pegar com digital não, porque vocês já viram qual que é o procedimento aí. Vamos seguindo o que a gente já tem montado aqui para não ficar muito extensa a aula. Vamos ligar o neutro e ver o que acontece com esses watímetros. Será que eles equilibram? O que vai acontecer? Vamos ver? Deixa eu pegar um cabo aqui então. Eu vou pegar agora aqui o ponto comum, que é esse aqui, ó, é o mesmo ponto. E eu vou ligar ele no ponto comum das lâmpadas. Olha o que aconteceu agora, ó. Antes não estava 220 aqui, 250 aqui e 300 e pouco aqui. Olha o que aconteceu agora quando eu coloquei o neutro, coloquei a referência. Veio para 300 e pouco, 300 e pouco também e 220 e alguma coisa. Vamos somar essas potências para ver o que acontece? Então vamos lá. 305 mais 309 mais 228. Potência total 842. De acordo com o meu Saga lá, está dando 844. Então está bem próximo aí do real. Claro que a diferença pode ser em relação ao olho aqui no nosso equipamento, né? Aqui é analógico. Depende da minha leitura e a minha leitura vai provocar erro de medição. Então, certo? Viram aí então a diferença? Quando eu tiro o ponto O, o que vai acontecer? Vou tirar o ponto O e vamos olhar os medidores, ó. Deixa eu ver aqui, vou tirar o ponto O. Olha os ponteiros dos medidores. Tirei. Viu que cada um se distribui da forma como consegue? Mas todos eles estão pegando uma tensão de referência, pegando a corrente de referência e calculando a potência. Quando eu somar todas, eu tenho a potência total do circuito. Certo? Bom, fizemos então aí o item C do exercício 2 e vamos ver agora o que a gente vai fazer. Bom, a gente acabou de fazer aqui então o item 1C e olhando aqui o item 2, o item 2A, ele é praticamente o mesmo circuito, ele manda montar aqui as lâmpadas em Y, tá? Só que agora eu tenho neutro. Eu não tinha feito a ligação com o neutro da rede. Eu tinha feito simplesmente a ligação do watímetro no ponto comum, né? Lá da nossa carga. Então, simplesmente aqui eu peguei o ponto O e levei o ponto O até aqui o ponto central. Agora, ele quer que faz o mesmo teste, só que eu colocando o neutro. Então, os meus medidores vão tudo ligado no neutro. Então, antes de desmontar o meu circuito, já que é o mesmo, eu já vou pular aqui para o item 2 e a gente já faz esse teste
de carga aqui equilibrada ou não, tensão simétrica ou não, método dos 3 watímetros para medir a potência ativa. E vamos colocar o neutro então e vamos ver o que acontece. Então vamos lá, eu vou pegar aqui um cabo e nós vamos ligar daqui do ponto comum até o meu neutro, que é meu borne azul aqui, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar os meus watímetros que eu tinha tirado, né? Eles estão aqui ainda só no ponto O. E eu vou ligar ele lá agora no ponto neutro. Então vamos pegar aqui um cabo e eu vou ligar aqui do ponto O. Esse cabo não está muito bom. Vamos ligar aqui do ponto O até o nosso neutro. E aí vamos ver e vamos relembrar aí os valores que foi dado antes. Vamos energizar o circuito então e vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora com o neutro ligado, eu tenho agora aqui, ó, 225 mais ou menos. Aqui também, o mesmo valor, na fase A, fase B. E a fase C agora, como eu coloquei o neutro, olha a diferença que ficou o brilho das lâmpadas. E olha a potência agora que chegou aqui, ó, a 460 watts. Então, viram a diferença aí, que antes eu tinha um circuito em Y, mas eu liguei uma carga em paralelo com uma das fases. E a tensão que tinha ali, ficou a mesma, só que redistribuiu entre as duas lâmpadas. Agora, com o neutro, eu cliquei a tensão de 127 em cima das duas. Então, aumentou a tensão, aumentou também a potência. Vamos calcular, então, aqui a soma das potências no analógico, que vai ser igual a 225 mais 225 mais 461. Aqui vai dar no total, então, do desequilibrado. Olha que a gente esqueceu de tirar o equilibrado. Vamos fazer o desequilibrado primeiro, então. 911 watts. Quanto que deu lá no Saga? No Saga, o trifásico deu 912. 912. Pô, professor, é preciso um negócio aqui então, né? Também achei. Vamos lá. Vamos tirar então agora essa carga que está aqui, ó, em paralelo. Vamos fazer o teste. Vou tirar a carga. Simplesmente desconectei ela fora. E agora vamos anotar a potência trifásica lá do Saga. Que deu quanto? 684. 684 watts. Eu tirei uma das lâmpadas. Vamos ver aqui agora no nosso watímetro analógico. Eu tenho aqui, ó, 225 não mudou, mais 225 também não mudou, 225 mais, e quanto que eu tenho aqui agora? 231, eu tenho 681 watts. Aí você pode me perguntar assim, professor, por que dá às vezes uma diferença de uma fase para outra? Pode ser a questão da calibração do meu watímetro, ou pode ser também as minhas tensões. Vamos ver lá, ó. Eu tenho tensão na fase A 130 volts, ponto 2, na fase B 131.4 e na fase C 130.3. Então as minhas tensões elas não estão totalmente equilibradas, então pode dar aí uma diferença entre um medidor e outro, certo? Então fizemos aí a medição a 3 watímetros, independente aí se é equilibrado ou não, ele vai medir o valor correto de potência ativa. Vamos ligar uma carga indutiva, ver o que acontece? Vamos pegar essa carga indutiva aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar a lâmpada de novo, aqui, na fase C, e eu vou ligar um reator na fase B. E vamos ver o que vai acontecer.
O reator só puxa carga reativa, né? Não puxa carga ativa. Então o vatímetro 2 aqui está com 225. É claro que ele é feito de cobre e ele tem uma resistência interna aí que pode afetar um pouquinho a medição, sim. Vamos ligar aqui e vamos ligar no neutro. O duro está entupido o fio aqui. Vamos tirar aqui. Vamos ligar esse nesse. E vamos ligar esse nesse. Feito. Reator está ali roncando. Então, 225. Aqui foi para 230, igual eu falei, né? Tem uma resistência interna pequena, mas tem. E aqui manteve em 460. Então, se eu olhar ali a potência trifásica, deu 920. 920, com desequilíbrio aqui agora, ó. 920 watts. Vamos somar aqui do nosso vatímetro. Então, vamos lá. 225, 227, 227 mais... Pode ter alterado porque a lâmpada está esquentando e muda um pouco a resistência. E agora eu resolvi olhar para a lâmpada e fiquei meio cego. 235 mais 461. 461 dá 923. 923 watts. Então tá aí mostrando para vocês que a potência trifásica total, né? Independente se eu coloquei um reator ou não, ele está medindo a potência ativa certinho. Bom, acho que está concluído então o item 2, letra A. O item B do 2, ele é basicamente o primeiro exercício que a gente fez. Eu não sei, parece que ficou repetido aqui, ó. Vamos ver. Eu tenho uma carga em Y e eu liguei no ponto N, que seria o meu neutro. Então, basicamente, só faltou ligar o neutro da rede aqui, ó. Que a gente já teria feito isso lá. A gente faz ele no final da aula. Vamos fazer agora esse outro circuito aqui, ó. Vamos fazer a carga ligada em delta, usando um vatímetro só, e vamos criar aqui um neutro artificial. E depois a gente faz o método dos 2 vatímetros. Exercício 1B. Eu vou desmontar tudo aqui então agora, para daí a gente fazer a montagem de um vatímetro só, usando a carga ligada em delta. Então eu vou precisar desmontar todo o circuito para poder fazer isso. Então vamos lá. Bom, o que o exercício 1, item B, pede? Montar uma carga ligada em Y ou delta equilibrada, sem nó comum acessível. Então, nós vamos ligar ela em delta, igual está no desenho aqui, para não ter o nó comum acessível, tá? Realizar a medição da resistência da nossa bobina de tensão. Condições 1, fazer a resistência R1 igual a R3, que igual a resistência R2 mais RV. Considere que R2 é equivalente a RV. Então, eu posso ignorar o R2 e medir o RV e achar um R1 e R3 com valores bem similares, tá? Que mais? Solicite ao professor 2 resistências com valor próximo, tá? Vou solicitar para o professor, então. Realize as conexões e, posteriormente, as medições com o vatímetro analógico e digital. E aí, nós vamos medir, então, a potência trifásica do circuito usando apenas um vatímetro, considerando, então, que é uma carga ligada em Y ou delta, sem nó comum acessível, tá? Vamos lá fazer então a medição agora dessa resistência aqui. Eu tenho aqui um multímetro, vou fazer a medição com 2 multímetros para ter certeza. Na escala de 120 está dando 19K e na escala de 240 está dando 39K a resistência. Vamos pegar outro multímetro. Com esse outro multímetro aqui, ó, vou colocar na escala de resistência de K. Vamos medir aqui então o valor da resistência, 39 e 19K. Vamos ver aqui as resistências que eu tenho aqui. Já tenho aqui
do semestre passado, eu tenho uma resistência aqui de 21K. É próximo ao 19, mas não é o 19, tá? Vai ter então aí uma pequena diferença, tá? Mas já é o suficiente para a gente fazer o teste. Então eu tenho aqui, ó, na escala de 120, 19K, e a gente vai usar uma resistência de 21, certo? Bem próximo. O ideal seria que fosse o mesmo valor. Então vamos lá montar o circuito agora. O que eu vou fazer? Fase A. Então aqui, ó, fase A, chega no nosso amperímetro, sai do amperímetro para a carga. Antes de montar a carga, então, antes de montar o vatímetro, quer dizer, eu vou montar a carga em delta. Então vamos lá. Sai da fase A, entra na fase B, sai da fase B, entra na fase C, sai da fase C e volto para a fase A. Então, montei minha carga em delta, né? Fechei aqui todo o meu circuito. Sai da fase A, vai na fase B, sai da fase B, vai na fase C, sai da fase C, vai na fase A. Eu vou fazer agora a ligação do minha fase A, então, aqui do meu vatímetro, lá na minha fase A, que vai ser o meu primeiro ponto aqui de entrada. A fase B vai direto, então a fase B, cadê a fase B? Fase B é esse. A fase B vai direto. E a fase C, que é esse outro aqui, que está saindo da fase C aqui, também vai direto lá para a fase C. Então tá aí. Montei a carga em delta, liguei a fase A, a fase B, a fase C, coloquei um vatímetro. Falta fazer a ligação agora de quem? Falta fazer a ligação da bobina de tensão. Primeiro ponto vai no pino 1, né? Então o pino 3, que é a minha entrada da bobina de tensão, vai no pino 1 da bobina de corrente. Tá aqui, de acordo com o desenho. E agora o pino 4 vai na resistência, que na realidade ele já tem uma resistência. Então do pino 4, vamos pegar aqui aquelas cabinhos que tem o jacaré, para facilitar. Então vamos lá, devagar. Eu tenho uma resistência de 19 ohms saindo daqui. É como se ela fosse a minha resistência R2. E ela vai ligar no ponto comum, aonde liga R1 e R3. Então R1, R3, o meu R2 chega aqui, ó. Certo? A saída aqui então de R1, vamos dobrar aqui para não dar curto-circuito. A saída de R1 vai ser ligado na fase C. Então eu vou ligar lá na fase C. E a saída do R2, deixa eu pegar outro cabo de jacaré, peraí. E a saída aqui do R3, na realidade, que R2 é o do vatímetro. E a saída de R3 vai ligado na fase B. Não importa ali a ordem, tá, pessoal? É só para criar mesmo um terra virtual. Então eu criei um terra virtual e esse vatímetro está pegando esse terra virtual deste ponto. É um artifício que eu tenho que fazer quando eu não tenho um terra e eu preciso medir entre fase e neutro, porque aí quando eu fizer isso, eu basta multiplicar por 3. Se eu pegar fase e fase, não é a multiplicação por 3. Certo? Como a gente já tem a medição, na realidade a gente tem, mas não para a carga em delta, né? A gente tem para a carga em estrela. Vamos ver então como é que fica no delta e a gente compara então com o Saga e compara com o vatímetro digital. Bom, vamos energizar então para ver como que fica. Ligando o circuito. Eu tenho aqui a medição agora, ó, essa lâmpada é de 500 watts em 220 volts. Então tá aí bem próximo disso, né, ó. Esse vatímetro foi feito para medir deitado, então eu não posso levantar. Então tá aí, ó, 510, 511, 512 watts, mais ou menos, né? Só em uma das fases. Então, 512 vezes 3, vamos lá, 512 vezes 3, eu tenho 1536. Então, no analógico, 1536 watts. Quanto que deu lá no nosso Saga?
Tá dando 1000 e quanto? Bom, pessoal, tá com problema aqui no circuito porque a lâmpada do meio não está acendendo. E eu vi isso no meio da medição, tá? E aí, mexendo, procurar o defeito, eu descobri que eu tenho um fio quebrado bem aqui no nosso cabo. E eu vou trocar ele agora para a gente voltar a fazer as medições novamente. Então eu vou tirar esse cabo aqui. Vou substituir ele por outro. E vamos ligar ele aqui. Não quer aceitar nenhum, vai no outro então. Então tá aí. Vamos ver se o circuito pelo menos liga agora as 3 lâmpadas. Tá lá, as 3 lâmpadas funcionando. Então agora eu vou voltar a ligar aqui o meu neutro virtual aqui, né? Meu neutro artificial. Vou ligar um na fase C e vou ligar o outro na fase B, já que na fase A eu já tenho aqui saindo para o meu ponto comum, certo? Então vamos refazer a medição, já que agora eu tenho as 3 lâmpadas funcionando e não estava funcionando antes por causa do cabo que quebrou dentro do borne. E aí até achar dá o trabalho. Então vamos lá, vamos refazer a medição. Ligando o circuito, eu tenho uma potência aqui de novo então de 511 mais ou menos, vezes 3, a gente já fez essa conta, né? Vamos ver aqui, 512 vezes 3, 1536. E na tela do Saga agora, eu tenho 1500, ele me dá em K lá. Lá está dando 1,59. 1,59K kW, que é praticamente aí 1590 mais ou menos watts, né? Vamos pegar aqui o Saga por fase. Saga, tá? Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 deu 531 watts. Na fase 2 deu 532 e na fase 3 deu 529 watts. Lembrando que o Saga está medindo certinho as tensões fase neutro, tá? E as correntes de linha. Aqui eu criei um terra virtual e como eu coloquei resistências diferentes, a resistência da fase B e C está diferente da fase A, um pouquinho, mas tá. Por isso dessa diferençazinha aí de aproximadamente quanto? 60 watts, certo? Se todas as resistências fossem do mesmo valor, igualzinho tá no nosso roteiro, né, que seria o esperado, aí sim eu teria então a potência igual a do Saga. Então entenda aí que aqui a minha resistência é 19K e eu coloquei resistência de 21, duas de 21. Já avisei no início do exercício que poderia dar uma diferença por causa da diferença das resistências, já que eu quero que R1 seja igual a R3, que seja igual a R2 mais RV. Certo? Então tá aí o nosso exercício com a criação do neutro artificial. Vamos fazer agora o método dos 2 watímetros e vamos ver como é que vai dar o resultado disso aí. Bom, para fazer o método dos 2 watímetros, eu vou usar a mesma carga lá do item 1B. Então o item 1B, a carga vai ser a mesma utilizada aqui no item 1D, tá? Carga equilibrada ou não, tensões simétricas ou não, método dos 2 watímetros. Então a carga está ligada em delta. O que eu vou fazer agora? O watímetro da fase A ele está parcialmente energizado,
falta só aqui o ponto comum, que antes a gente estava usando resistência, e o ponto comum vai ser a fase B. Então, eu vou pegar aqui o ponto comum, que na realidade é a minha saída da bobina, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar devagar, senão vocês vão se perder. Eu tenho aqui, ó, carga ligada em delta, fase B e C passando direto, a fase A chegando, saindo lá para minha carga, tá? E a bobina de potencial ligou no primeiro ponto, e o segundo ponto agora vai na onde? Vai na fase B. Então, o segundo ponto aqui, que é a saída da bobina de potencial, ela vai na fase B. Então, vamos ligar aqui na fase B. Posso ligar tanto ali como aqui, ó. Fase B é o mesmo ponto, tá? Esse fio aqui é o que vai lá na lâmpada. Então, fase B. É como se eu estivesse ligando aqui no começo. Já o vatímetro 2, 3 na realidade, né? É o 2, mas na fase C, fase 3. Eu vou tirar ele daqui, ó, que a tensão tá chegando direto. E ele vai vir da fase C aqui e vai entrar no meu vatímetro. Vai sair do meu vatímetro e vai lá para minha lâmpada. Vamos arrumar aqui o furo aqui de encaixar. Tá aí. Saiu do meu vatímetro e foi para a lâmpada. Agora eu tenho que ligar a minha tensão. Então a tensão está aqui. Vou trocar de cabo. A minha tensão pego aqui e na entrada da corrente. E esse ponto vai aonde? Vai na fase B, igual está no desenho. Então, vou pegar aqui a saída e vou ligar no ponto B. Vocês concordam que esse vatímetro aqui eu já levei no ponto B? Então eu posso ligar aqui, ó, que é o mesmo ponto. Ele já foi lá no ponto B. Então o ponto B está aqui no primeiro vatímetro. Então eu liguei um vatímetro ligado na fase A, pegando a tensão AB. Um vatímetro ligado na fase C, pegando a tensão CB. O que a gente tem agora? Que a potência do vatímetro 1 mais a potência do vatímetro 2 é a potência trifásica, certo? É a potência total, que é a mesma coisa que eu pegar a tensão de linha vezes a corrente de linha, vezes o cosseno θ, vezes a raiz de 3. É a mesma coisa. Então, vamos fazer o teste. Vamos fazer a medição agora. O que aconteceu? Por que eu desliguei? Porque a potência agora foi muito alta. Porque eu estou usando agora só 2 watts para medir a potência. Eu preciso, então, mudar a escala agora para a escala de 1.200 watts, para poder que o meu vatímetro não bata no fundo de escala. Então, vamos lá, vamos ligar. Agora sim, imagina aqui, ó, tem 800 watts, né? Porque agora multiplica por 2. 800 watts. Então, quando ele chegou aqui no final de 600, o que aconteceu? Ele bateu no fundo, mas eu fui rápido o suficiente aqui para acudir no botão e desligar o circuito. Então, agora sim, eu estou com a medição de 400 watts aqui, mais 400 watts aqui. Se eu somar as duas, na verdade é 400 vezes 2, mais 400 vezes 2, que dá 800 mais 800, que dá quanto? 1.600, né? Olhando então agora a potência lá do Saga, eu tenho 1.590. Lá ele mostra 1,59. Então lá para o Saga está dando 1,59 kW. E aqui eu achei 800 mais 800, que dá praticamente então aí 1.600. Se a gente não sabe qual que é o número que tem depois desse 9, né? Porque o Saga não me dá esse número de casa. Mas ele me dá lá a potência na fase 1, na fase 2, na fase 3, que a gente pode somar. Que é quanto? 530,9, 530,9, mais 532,1, 532,1, mais 528,09. 528,09. Somando tudo isso, vamos ver.
530,9 mais 532,1 mais 528,09. Isso dá 1.591, ok? Então, aqui no nosso analógico, eu estou arredondando para 400, mas se você olhar bem por cima, ele está dando um pouquinho antes do 400, isso pode fazer a diferença na hora de fazer os cálculos. E esse aqui está praticamente em cima de 400, um pouquinho, mas muito leve para frente. Se eu somar então P1 mais P2, eu tenho a potência total, e a gente viu aí que deu bem próximos os valores. E se eu desequilibrar agora? E como que eu acho a potência reativa e potência aparente? Bom, eu sei aqui que eu só tenho lâmpada, né? E se eu fizer um menos o outro, vai dar quanto? Vai dar zero. E a gente viu lá na teoria, se der zero, a carga é resistiva. Ok? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou ligar nesse meu circuito um reator. Então vamos energizar nosso reator. E vocês vão calcular para mim aí, como atividade de avaliação do laboratório, qual que foi o resultado final aqui de fator de potência, potência reativa e potência aparente total. Então vamos ligar aqui, a carga está ligada em delta, então é 220 volts agora por lâmpada. Infelizmente esse borne aqui não está deixando entrar. Vamos tirar fora. Passo ele aqui. Faço ele entrar nesse então. Vou colocar aqui. E vamos ver o que vai acontecer agora. Energizou. Olha que está roncando aqui agora o meu reator. Eu tenho agora 260 vezes 2. Eu tenho 555 vezes 2, é a potência ativa. Vamos lá calcular então a potência total desse circuito. É a potência do P1 mais a potência do P2. Mas aqui está na escala de vezes 2. Está na escala de 240, então é o dobro. Quanto que eu tenho aqui? 260. 260 vezes 2. Quanto que eu tenho aqui? 555. 555 vezes 2. Só somar 1.110 mais 520. Isso aqui vai dar 1.630. Minha caneta. 1.630, então. 1.630 com desequilíbrio. Lá no Saga está dando 1.600. Lá está dando 1,63. Exatamente 1.630. Bateu certinho a potência ativa. Bom, para ficar mais legal a brincadeira aqui, eu vou pegar mais um reator e vou desequilibrar meu circuito colocando mais um reator em outra fase. E aí vocês vão me falar qual que foi na atividade aí da aula, qual que foi o fator de potência total, qual que foi a potência reativa e qual que foi a potência aparente. Eu vou falar para vocês aqui então só a potência do P1 e a potência do P2 desse circuito aqui, tá? Vou ligar aqui numa fase qualquer, pegar aqui na fase A. Então coloquei mais um reator idêntico, tá? 3 lâmpadas, 2 reatores e vamos ver aí o que vai dar de medição agora. Vamos lá, vamos ligar. Eu tenho aqui, ó, 293 mais ou menos, só que vezes 2, certo? E aqui eu tenho 560 vezes 2. Então, vamos lá. Só para garantir, ó. 291,92 no P1 e no P2 eu tenho 565. Subiu um pouquinho ali, né? Então P1 e P2 está aí os valores. E aí vocês, como atividade do laboratório, vocês vão colocar para mim o valor da potência ativa total
do Q e do fator de potência e do S, igual eu ensinei vocês lá na teoria, tá? Combinado? O que vocês vão fazer então? Vocês vão fazer o que está no item 1E, né? Que vocês vão fazer agora, calcular aí o Q total, o cosseno φ, né? Que é o fator de potência, e o S, com base nas informações que eu passei para vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido aí então o processo de um método de 3 watímetro, 2 watímetro. Então, o 3 watímetro eu meço tudo, independente se a carga é equilibrada ou não, se as tensões são equilibradas ou não. O método 2 watímetro eu só posso fazer se eu não tiver a ligação do neutro. E aí eu não posso considerar mais que a medição de cada watímetro é relacionada à sua fase. Não. Quando eu uso o método 2 watímetro, eu só tenho potência total, que é a soma dos 2 watímetros. E se eu tiver os dados dos 2 watímetros, eu consigo calcular então aí o meu Q, o meu S e meu fator de potência também, tá? Eu não vou fazer esse último, porque basicamente aí é a ligação de um watímetro na fase A, multiplicando por 3, você tem aí o valor total se a carga for equilibrada com o neutro, tá? Então ele é bem simples, eu não vou executar, que a gente já fez algo parecido lá no começo da aula, certo? Então a gente encerra por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula.